Eu sou a professora Anaura Sales e mais uma história eu vou contar. Dos irmãos Grimm, um conto de fadas, A Morte Madrinha. Vamos lá? Senta que lá vem a história de hoje. Era uma vez um pobre homem que tinha 12 filhos. O homem precisava trabalhar dia e noite para dar conta de sustentar uma família tão grande. Foi quando então nasceu o seu 13º filho e o homem não tinha mais ninguém para convidar para ser padrinho ou madrinha daquela criança. Ele então resolveu que iria para a beira da estrada e esperar o primeiro que passasse para fazer o convite para apadrinhar o seu filho. O homem ficou ali e logo veio uma pessoa ao seu encontro. Era o bom Deus, que já sabia tudo que o homem estava passando e veio logo lhe oferecendo para ser padrinho da criança. Mas o homem, desconfiado, perguntou: Quem é você? Eu sou Deus, respondeu. O homem então olhou e disse: Você eu não quero para padrinho. Você dá aos ricos, deixa os pobres passarem fome. Você eu não quero. O homem disse aquilo porque não sabia como Deus era bondoso e como escrevia certo por linhas tortas. Ficou ali então, esperando que o próximo viesse. Veio então se aproximando uma segunda pessoa, que também foi logo se oferecendo. Se eu for padrinho do seu filho, ele vai ter tudo do bom e do melhor. Não vou deixar nada faltar para ele. E ele vai ter ouro e riqueza. Quem é você? Perguntou o homem. Eu sou o diabo. Não, você também não. Você tenta as pessoas, engana os homens. Não quero você como padrinho. Foi então que o homem viu se aproximar uma pessoa. Tinha uma aparência de uma mulher bem magra, segurando um objeto esquisito na mão. Veio também logo se oferecendo para ser madrinha. O homem perguntou: Quem é você? Eu sou a morte, respondeu ela tranquilamente. Você sim será uma boa madrinha. É justa, leva tanto os ricos como os pobres, não faz distinção. Aceito. O batizado será no domingo. Apareça. O homem combinou assim, voltou para casa, a morte desapareceu pelo caminho da rua e o tempo se passou até que chegasse o domingo. Quando o domingo chegou, o homem e sua esposa e todos os seus filhos estavam prontos para batizar a criança. E assim como combinado, a morte apareceu e batizou o menino. O menino cresceu forte, com saúde, sem que nada de ruim lhe acontecesse. E quando ele atingiu a maior idade, a morte, sua madrinha, apareceu, pegou-o pelo braço e levou-o para o meio de uma floresta bem deserta. Lá no meio, a morte lhe disse: Hoje você vai receber o seu presente de batizado. Mostrou então para o menino uma erva que ali crescia. A morte lhe explicou que daquele dia em diante ele seria um médico muito famoso. Porém, a morte lhe disse que em toda consulta ela estaria junto, sempre. Mas toda vez que a morte estivesse na cabeceira da cama do enfermo, o médico poderia prometer a cura. Agora,
Se ela estivesse nos pés da cama, o médico já poderia logo anunciar que nada no mundo poderia curar aquele doente. O menino começou a visitar várias casas, se apresentando sempre como médico. E toda vez ele dava o diagnóstico certeiro. Se a morte estivesse à cabeceira da cama, ele dava um pouco do chá e tudo se resolvia. Se ela estivesse nos pés da cama, não tinha nada o que fazer. Logo, ele ficou famoso. Era chamado em muitos lugares do reino e por toda a parte. Era conhecido como o médico que nunca errava um diagnóstico. E assim, as pessoas foram pagando para ele também muito dinheiro pelo seu serviço. Ele era chamado por pessoas muito importantes. Um dia, ele foi chamado por um rei muito famoso e rico. O rei anunciou que sua filha, a princesa, estava muito doente. Muitos médicos visitaram a princesa, mas nenhum trouxe a cura. O rei, que gostava tanto da sua filha, prometeu dar ao médico a mão dela em casamento e uma grande fortuna também. O médico então foi ansioso para o quarto da princesa. Quando o médico adentrou o quarto da princesa, ele viu a morte nos pés da cama. Ele queria tanto se casar com a princesa e queria tanto herdar aquela fortuna que pensou que poderia, só por uma única vez, enganar a sua madrinha. Rapidamente, ele segurou a princesa no colo e, num piscar de olhos, mudou a posição que ela estava na cama. E assim, a morte ficou então na cabeceira. O rapaz deu um pouco de chá para a menina. Logo começou a ganhar vida. O rei ficou muito contente quando viu sua filha reviver. O médico ficou muito satisfeito. Quando o jovem médico levantou-se e foi cumprimentar o rei, de repente, ele caiu morto no chão. A princesa se curou, mas a morte, sua madrinha, o médico não enganou, não. Entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra.